Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, só acontecidos em sítios, chácaras e fazendas. Histórias assombradas. Antes de continuar, vocês sabem, dá aquela fuçadinha na loja assombrada, confere as novidades, como por exemplo a camiseta da bruxa que brilha inteirinha no escuro. E também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Agora sim, vamos começar com os relatos e o primeiro deles é este daqui. Criatura do cabelo de corda. É a comadre Fulozinha, não é? Criatura de cabelo de corda. Vamos ver, é uma moça que nos conta essa história. A minha mãe e a família dela cresceram num sítio na zona oeste do Rio de Janeiro, muito humilde. Mal tinham comida ou roupas, pois o meu avô trabalhava de carpinteiro. Os rumores eram de que esse sítio fora um cemitério de escravos, amaldiçoado pelas perversidades ocorridas ali, e as atividades sobrenaturais eram constantes. Meu pai visitava minha mãe durante o namoro, saindo bem tarde do sítio. O lugar tinha uma espécie de trilha até a estrada principal, onde ele pegava o ônibus. Nenhum poste iluminava o caminho e era preciso confiar no instinto para chegar à rodovia. Enquanto meu pai caminhava, ele diz ter ouvido um barulho de animal. E quando olhou para frente, viu uma criatura com cerca de 2,5 metros de altura. Ou talvez fosse o medo que o levou a exagerar esse tamanho, não sei. Essa coisa tinha aparência humana e possuía cabelos de corda, como dreads, isso que eu ia falar, dreads, que eram muito longos. Meu pai paralisou de medo. Ele viu a criatura descer ao chão e rastejar. Ele vinha raspando seus cabelos no mato, com o dorso indo e vindo. Como assim? Ele vinha raspando seus cabelos no mato, com o dorso indo e vindo como uma cobra em direção a ele. Assim? Ou assim? Enfim, a expressão daquela coisa, daquela criatura era perversa. Depois do que ele classifica como uma eternidade, encontrou forças para correr e tropeçar de volta para casa da minha mãe. Meus avós e tias dizem que a expressão no rosto dele era de puro pavor. Nem tinha cor nos lábios e perdeu a voz por alguns instantes, por conta do choque. Ele precisou passar a noite lá, na casa da namorada, né? Que ser é esse? Esse é novo. Um homem, parece um homem, muito alto, com dread no cabelo e se rastejava no chão como cobra. Seria alguma pessoa, algum tipo de bruxo do mato que estava vivendo lá, meio que selvagemmente, de forma selvagem assim, né? Ou não, é uma entidade mesmo da mata. Essa é nova, né? Com cabelo de dread, assim, que rastejando como cobra. Se alguém aí já viu algo parecido, manda pra gente. Se souber, tiver uma opinião, deixa aqui nos comentários, tá? Próximo relato. O velho na estrada. É uma moça que nos conta também. A minha mãe conta que quando mais nova, morava em um sítio em Santana do Itararé, no Paraná. Essa é uma cidade bem pequena. A gente mora nela até hoje. Bom, era um domingo quando ela e a minha tia decidiram sair escondido dos meus avós, já que eles não deixavam. O sítio não era muito longe da cidade, mas também não era muito perto, então elas foram. Ficaram na cidade o dia inteiro. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui ali. Bom, foram tomar sorvete, coisa que para elas era rara, né? Já que eram humildes. Foram tomar sorvete e quando já estava anoitecendo, elas decidiram ir embora. Achavam que a essa altura do campeonato, né, o meu avô estaria atrás delas já. Então elas pegaram a estradinha de terra e seguiram caminho. Nessa estrada tem muitas cruzes de acidentes que ocorreram ali.
e elas estavam andando rápido, quase que correndo para chegarem em casa logo. Tinha uma cruz em um barranco baixo e nela tinha um velhinho, todo de branco e com um chapéu de palha. Minha mãe ficou quieta, mas o velho olhou para as duas e balançou a cabeça meio que cumprimentando. Minha mãe e a minha tia seguiram pelo caminho andando muito rápido e depois de um tempo andando, a minha tia olhou para minha mãe e perguntou: "Você viu aquele velho? Ou foi só eu?" E a minha mãe disse que também tinha visto. Bom, quando chegaram em casa, estavam tão assustadas que o meu avô começou a brigar com elas por terem fugido, mas a minha avó percebeu que elas estavam estranhas e perguntou o que é que aconteceu. Elas contaram e o meu avô disse que aquela cruz era de um primo dele, que tinha falecido havia anos em um acidente. Um homem bêbado bateu em sua charrete enquanto ele estava indo para a cidade. Mas o senhor que elas viram lá era um velhinho de branco. Era o primo dele, esse velhinho ou não? Esse velhinho estava na cruz onde o primo do pai morreu. Enfim, não sei. Sei que aparições na beira de estrada, né, no sítio, acontecia muito. Próximo relato. História de cachorro de Hades ou história do cachorro de Hades, não sei bem. Mas é um rapaz que nos conta. O meu tio tem um sítio que fica no interior de Manaus. Quando ele tinha 19 anos, estava com uma amiga e, como não tinha nada para fazer, se lembrou que tinha um livro de São Cipriano, capa preta, né? Quando não tem nada para fazer, a cabeça começa a matutar coisa que não presta, né? Lembrou que tinha um livro de São Cipriano de capa preta, que um velho tinha dado para ele. Misericórdia, como assim? Olhando o livro, encontraram um ritual para evocar maus espíritos. Nesse ritual precisava fazer um sacrifício, então pegaram uma galinha e fizeram o tal do ritual. No livro diz que no prazo de 3 dias o tal do espírito aparece. Bom, passou o primeiro dia e eles esperavam ansiosos pelo ser. Brincando com isso, né, gente? Olha só. Ficavam olhando para tudo quanto é lado na esperança de ver o bicho. Passou o segundo dia e nada. Já no terceiro dia, eles estavam desacreditando disso. Então meu tio chamou seus irmãos para jogar um dominó, o que é muito melhor do que ficar evocando o espírito mal através do livro São Cipriano, não é? Então, meu tio se levantou da cadeira para tirar a água do joelho. Isso já era umas 9 horas da noite e quando ele estava urinando, ele viu um vulto na sua esquerda. E aí ele gelou, pois só viu aqueles olhos de fogo no vulto. Quando tomou coragem, virou-se para ele e quando viu o ser, quando tomou coragem, ele virou-se pro tal do vulto negro, é isso? E quando viu o ser, ele ficou paralisado por um tempo. Era um cachorro com uns 2,5 metros de altura. Gente, 2,5 metros é muito alto. Vocês têm noção do que é 2,5 metros? O cachorro estava em pé, pelo menos, porque 2,5 metros é um pouco maior do que a porta da sua casa. 2,5 metros de altura com olhos de fogo. O cachorro partiu para cima do meu tio e ele pensou em fugir, mas o cachorro pulou no tórax dele e foi aí que ele conseguiu gritar. Quando gritou, o bicho saiu do peito dele e saiu correndo mata adentro. Desde então, ninguém mais viu o ser e o sítio até hoje é um pouco assombrado. O que acontece? Não sei se esse era o tal o ritual que foi feito, era um espírito específico, para trazer um espírito específico, mas nada mais aconteceu, o espírito veio e ficou solto pelo mundo, pelo sítio. Era o espírito desse cão aí, ele apareceria em forma de cão, ou esse cão seria até alguma outra coisa falando tipo, ó, não se mete com essas coisas, fica na tua, não faça mais nada disso, sabe? Para dar uma assustada, fala, ó, para de mexer com isso, tchau. Alguma coisa assim? Não sei. Próximo relato. Um ser passou as unhas em mim. Hã?
Um ser passou as unhas em... Acho que é em mim. Vamos ver, acho que é um rapaz que nos conta. Eu estava brincando numa tarde no quintal do sítio em que eu morava e, sem querer, pisei numa madeira com um prego. Ai! A noite caiu e começou a doer. Fui dormir e doía muito. Aí eu apaguei a luz do quarto e tentei dormir. Passou uns 30 minutos e eu acordei assustado, pois eu tinha sentido algo. Quando do nada eu vi um ser com cerca de 1,70 de altura e com unhas muito grandes. Cada vez que ele chegava perto, eu ficava sem me mexer. E ele chegou bem perto e ficou olhando para mim. Ele estendeu sua mão e passou as unhas na minha barriga. Não sei como eu criei forças, mas eu soltei um grito tão forte que os meus avós acordaram assustados e acenderam a luz. E eu contei para eles, mas eles não acreditaram em mim. Desde então, não contei para mais ninguém. Um ser aí do lado de lá, que vem fazer sei lá o que pra cá, assustar a gente ou não sei, passou as unhas na barriga, mas tá tudo bem, não aconteceu nada na barriga, ficou tudo certo. Alguns desses seres que vivem aí no astral e de repente chegam até a gente e às vezes não dá nem nada, né? Próximo. A mulher de branco no quartinho de bagunça. É um rapaz também que nos conta. Isso é raro, vários homens contando histórias aqui. Geralmente a gente acha mais relatos de mulher, né? Mas mais um rapaz aqui. Por volta dos anos 90, minha tia morava de aluguel em um sítio no interior de São Paulo. E esse sítio tinha um caos de uma mulher fantasma. Ela aparecia em qualquer lugar do sítio. Mas o lugar mais propício para ela aparecer era no quartinho de bagunça. Naquela época, minha tia já tinha o meu primo, que estava com cerca de 1 ano de idade. Um dia, minha tia foi preparar o leite do bebê. Aí ela foi no quartinho de bagunça para pegar alguma coisa que ela precisava para poder fazer o leite lá para o meu primo. Foi aí que ela viu uma mulher alta, de cabelos compridos, tampando o seu rosto. E ela estava de cabeça baixa e aparentava, sei lá, ter uns 25 anos, apesar de não dar para ver o rosto, né, porque o cabelo estava tapando o rosto. A minha tia, quando a viu, se ajoelhou e começou a orar. Orou, e quando abriu os olhos, não tinha mais nada naquele quartinho. Depois disso, ela bateu as pernas e saiu correndo. Não sabemos muito sobre essa tal aparição, essa mulher, e nem como ela apareceu. Nem os moradores daquela época sabiam como aquele espírito foi parar ali, mas que é muito assustador ou alguma coisa aconteceu ali no sítio, ou é a antiga moradora, ou alguma coisa aconteceu ali que não foi muito legal, né, eu acho, e ela continuou lá, por algum motivo, né. Próximo relato. Minha tia, esse é uma moça que nos conta, ela é de Picos, no Piauí. Os meus tios e o meu pai, desde que me entendo por gente, mexem com gado, tanto de criação quanto de corte. Eles moravam em um interior próximo ao açougue deles, que ficava em outra cidade, cerca de 5 quilômetros, e eles saíam de madrugada para ir cortar o boi. Sendo que a minha tia, casada com o irmão do meu pai, ela também ia para ficar nas vendas. Em um dia como outro qualquer, surgiu um imprevisto em que ela teve que voltar do açougue para a casa dela de moto, ainda de madrugada, com um galão enorme de leite atrás, aproximadamente uns 20 litros de leite, porque eles também vendiam leite. Ela é uma mulher muito corajosa. Bom, nessa estrada tem vários riachos que, quando estão secos, eles ficam tipo como se fosse um buraco mais largo na estrada. Quando ela estava descendo em um desses riachos, a moto desligou, do nada, bem no meio do buraco. Ela, com um galão enorme de leite na garupa, ficou sem ter o que fazer. Foi aí que ela disse em voz alta, no meio daquele breu:
Se existir alguma alma por aqui, me ajude a colocar essa moto no tripé. Eu acho que é esse o nome do coisinha, para eu poder descer e pedir ajuda. E apenas com a força do impulso ela conseguiu suspender a moto, que humanamente, com o físico dela, seria impossível. Até os homens que foram ajudar depois ficaram impressionados como ela conseguiu fazer aquilo. Não tinha explicação. Deu muito trabalho para eles, deu muito trabalho até para eles tirarem a moto do tripé. Foi aí que ela lembrou que toda noite ela reza um Pai Nosso oferecido às almas. Seria uma dessas almas que a ajudou? Pode ser, pode ser. Uma dessas almas aí que ficam na beira de estrada, que ficam pelo sítio, porque no sítio, né? Sítio, fazenda, essas coisas, gente, pode procurar. Pode conversar com algum parente, alguma coisa assim. Sempre acontecia coisas no sítio. Hoje não sei se é tanto assim, mas eu não sei o que, mas várias coisas acontecem nesses lugares. Próximo relato. História de lobisomem. É um moço que nos conta e é daqui de São José do Rio Preto. Vamos lá. A fulana morava em um sítio muito calmo, que naquela época não tinha piso. Então morava ela, o bebê dela e seu marido, que tinha ido trabalhar no momento. O marido trabalhava muito, desde cedo até a noite. E numa noite a fulana foi na casa da mãe dela, que morava um pouco longe, pois o marido passava na estrada da casa dela para ir para casa. Então ela resolveu esperar por ele lá. O marido passava na estrada da casa da mãe dela, isso, para poder ir para casa. Então ela resolveu esperar ele por lá. Foi ela e o bebê, envolvido num pano meio xadrez. É a tal a história do lobisomem que morde a manta e fica com o fiapo no dente. É essa? Não, gente, por favor, essa história já está saturada. Vamos lá. No caminho, já perto da casa da mãe, do lado direito da estrada, tinha uma porteira grande e alta. Do lado esquerdo era só mato. Até aí tudo bem, mas ela começou a escutar uns rosnados de cachorro na mata, mas não era rosnado de cachorro comum, era um rosnado forte. Ela ficou com um pouco de medo, mas seguiu em frente. Quando ela virou para o lado, ela viu uma criatura preta de orelhas grandes, olhos de um amarelo profundo e dentes amarelados, que brilhavam, mas não iam para fora da boca, enfim. Quando ela viu a criatura, subiu correndo na porteira com o bebê e a criatura correu atrás dela enquanto ela estava lá em cima. A criatura, que era grande, corcunda e peluda, queria subir, mas algo não deixava. Por causa disso, ela começou a pular para morder o bebê e começou a morder o pano. A fulana ficou lá em cima, não sei como, até às 5 da manhã. A criatura deu um uivo profundo e entrou mata adentro. Ela, pálida, desceu dali e foi correndo para a casa da mãe. Chegando lá, contou para a mãe, que confirmou ser um lobisomem. E nada do marido dela chegar. Umas 11 horas e pouco, o marido chegou na casa da mãe, cheirando fortemente a terra, mas sua roupa estava limpa, sem nenhum rasgo ou arranhão. E ela começou a gritar, falando do ocorrido para ele, e ele começou a rir alto, com uma risada de maldade. E o que se destacava na boca dele é que entre os dentes estavam pedacinhos dos fios de pano que enrolavam o bebê. Na hora ela começou a tacar copos e panelas e tudo que viu pela frente nele, e quando ela terminou, ele virou-se normalmente para a porta e foi embora para casa. Depois de uns dias, ela voltou para a casa dela e pegou tudo que tinha e foi morar com sua mãe. Bom, essa história ela aconteceu em cada canto do país, né? Porque sempre chega essa história. Eu já contei, uma colega minha já contou em Laranjal, que isso sempre aconteceu com fulano, com beltrano, com não sei o quê, mas é sempre a mesma história, tá? Mas pode perceber que nunca foi exatamente com o seu pai ou com a sua mãe. É sempre o fulano, beltrano, não sei o quê. Então essa aí eu já nem conto mais, tá, gente? Porque já é bem conhecida essa história. Mas vamos lá, próximo relato. O homem sem cabeça. Opa! É uma moça que nos conta, ela tem 18 anos e mora no interior de São Paulo.
A história é o seguinte: meus avós moravam na Paraíba, no Nordeste, e se mudaram para São Paulo por conta de uma traição do meu avô. Eles ficaram na capital por um tempo, porém a situação estava bem difícil para eles. Um cunhado do meu avô, que era tipo trambiqueiro, havia enchido a minha avó de dívidas. E assim que eles vieram para São Paulo, viveram um tempo em um sítio distante da cidade. Mas quando viram a oportunidade de morar em um sítio mais próximo, não perderam tempo. Nesse sítio, há 5 casas, todas distantes do portão da entrada. A casa deles ficava a mais ou menos uns 450 metros de distância do portão. Bom, sempre que alguma visita ia lá, eles iam até o portão para abrir. À noite, então, ele já estava bem acostumado. Peraí, não era... Eu que me confundi aqui. Sempre que alguma visita ia lá, eles iam até o portão para abrir. Uma noite, a irmã da minha avó havia ido até a casa deles. Então, após a janta, ela e o marido se despediram e pediram ao meu avô para abrir o portão para eles saírem. Não era a primeira vez que meu avô ia até o portão à noite. Então, ele já estava bem acostumado. Assim que ele fechou o portão e se virou, ele sentiu alguém atrás dele e se virou de volta para olhar. Ao se virar, ele avistou a silhueta de um homem, porém o homem não tinha cabeça. Ele disse que na hora ele ficou cego, ele não sabe como ele chegou em casa. A minha avó disse que na hora que ele chegou, ele estava mais branco que um papel, todo ofegante e chorando horrores. Demorou muito tempo para eles conseguirem acalmá-lo, e quando conseguiram, ele contou o que havia visto e todos ficaram horrorizados. Nesse sítio aconteceram várias outras coisas e muitos dizem que veem vultos, tanto brancos quanto pretos, e quase sempre veem um carro chegando, fazendo o maior barulho, mas quando abrem a porta não tem ninguém. Muitos dizem que lá antigamente era um cemitério indígena e por isso acontecem essas coisas estranhas. Não sei. Coisas de sítio, né? Que sempre acontece aí. O homem sem cabeça pode ser algo muito antigo, mas tá lá, né? Eita! Próximo relato. Gritos. O meu pai, quando era jovem, trabalhava com o pai dele, vendendo verduras e frutas na feira. Na época eu devia ter por volta de uns 22 anos e o meu pai 55. Morávamos em uma chácara com a minha mãe e a minha irmã. Nossa rotina era sempre a mesma. Acordávamos às 5 da manhã, arrumávamos a carroça e íamos para a feira, para não perder o movimento, que começava logo cedo. Saíamos sempre às 5 da tarde para não estar tão escuro quando voltássemos. Um dia, quando estávamos voltando na estrada de chão que dava até a nossa casa, um amigo do meu pai, que morava perto da nossa chácara, nos parou e disse ao meu pai: "Boa noite, seu Antônio." E o meu pai respondeu: "Boa noite, compadre. O que é que você está fazendo aqui nessa hora, rapaz? Por aqui é perigoso essa hora." "Eu sei, seu Antônio, mas eu estava procurando o senhor. A sua mulher disse que eu poderia te encontrar quando o senhor estivesse vindo." "Ah, tá bom, sobe aí." E o homem subiu na carroça e enquanto íamos, ele foi contando para o meu pai: "Esses dias, nesse mesmo horário, eu tenho escutado uns barulhos que parecem meio que uns gritos. É muito estranho. E eles estão vindo daquele casarão abandonado lá na mata. O senhor aceita ir lá comigo ver o que é?" Eu sentia que se fôssemos, alguma coisa errada poderia acontecer, mas eu não queria ficar pagando de medroso e eu não disse nada, né? É um rapaz que nos conta essa história. Tá. Então, eu não queria ficar pagando de medroso, né? Então eu não disse nada. Meu pai, como sempre muito cético, aquele sujeito que só acredita vendo mesmo,
Na mesma hora falou: vamos lá agora, cabra medroso. Seguimos por uns 15 minutos na estrada de chão, cercada por mato, quando de repente o amigo do meu pai disse para fazermos silêncio e escutar. Foi quando começamos a ouvir ao longe uns gritos que pareciam gritos de dor, meio agudos. Meu pai pulou da carroça, pegou sua garrucha e ficou olhando para a mata. Então decidimos ir lá ver o que era. Fomos adentrando a mata e os gritos foram ficando mais altos à medida que nos aproximávamos. Então vimos um casarão em ruínas e nele havia uma criatura demoníaca que aparecia nas janelas e ficava gritando. A criatura era branca, parecia ter chifres na cabeça e era muito corcunda. Ficamos escondidos no mato olhando aquela coisa e depois corremos de volta para a carroça e fomos embora. Eu quase chorando de medo e tendo calafrios um atrás do outro. Meu pai e seu amigo nem falavam mais. Chegamos em casa e naquela noite o meu pai dormiu com a sua arma debaixo do travesseiro. Depois de 2 meses nós nos mudamos para uma casa do outro lado da cidade. Meu pai queria distância daquele lugar. Até hoje eu não sei o que era aquilo, mas hoje em dia o casarão não existe mais. Já foi demolido e construíram mais casas por ali. Gente, que ser era esse? O ser botava a cabeça para fora e gritava? Ele seria um bicho não identificado da mata que estava chamando seus semelhantes para voltar, alguma comunicação entre os outros dessa mesma espécie? E que espécie é essa? Um bicho branco? Não seria um tipo de macaco? Mas peraí, tinha chifre? Era corcunda? Era chifre mesmo? Que falta fazer uma câmera nessa época, hein? Por que hoje não acontece pra gente filmar os negócios? Não quero filmar nada também, deixa quieto. Mas o que é interessante isso não lembra uns outros relatos daquelas mulher macaco, não sei das quantas, que a gente tem uns relatos aqui? Só que esse é branco, com chifre, gente. Esquisito, né? Se alguém já viu algo parecido, manda pra gente ou deixa aqui nos comentários. Próximo relato. Relato de sítio. É uma moça que nos conta e ela é de Alta Floresta, Mato Grosso. O meu avô faleceu e a partir daí algumas coisas bem estranhas começaram a acontecer. Nesse sítio morava minha avó e o meu avô falecido. Cerca de uns 80 metros à frente, em outra casa, minha tia com o filho dela de 14 anos e depois da... Peraí. Nesse sítio morava minha avó e o meu falecido avô. Tá? Era a avó e o vô que morava lá. O vô hoje é falecido, enfim. Cerca de uns 80 metros à frente dessa casa, em uma outra casa, morava minha tia com o seu filho, que tinha 14 anos. Depois da morte do meu avô, a minha avó precisava vir frequentemente até a cidade para resolver algumas documentações do sítio em relação à herança da parte dele. Em uma dessas vindas dela até a cidade, o meu tio voltou com ela para que não dormisse sozinha, pois a minha tia e o seu filho tinham ficado na cidade. Meu tio, sempre com a mania de caçar, foi para o mato e retornou bem tarde. Assim que ele voltou, a minha avó ainda esperava ele acordada. Ainda o esperava acordada. Ele chegou, eles jantaram e foram se deitar. Durante a noite, ela ouviu alguns barulhos nas panelas que havia ficado em cima do fogão, mas achou que poderia ser a gatinha do meu primo que estava atrás de comida. Então, nem ela e nem o meu tio se levantaram para ver o que era. No dia seguinte, o meu tio acordou cedo para fazer o café e ir para a roça trabalhar. Foi aí que ele percebeu que as panelas que eles haviam deixado em cima do fogão na noite anterior estavam todas no chão. Mas não estavam derrubadas, elas estavam normais, como se tivessem sido colocadas no chão. Então, ele chamou a minha avó para ver aquilo e ela se deu conta de que estava faltando uma panela de pressão que estava com carne cozida dentro. De primeira, isso já é estranho. Então, eles começaram a procurar essa panela por todos os lados.
Até na casa da minha tia, que era bem próximo, ele procurou. Mas nada dessa panela. Então, ela pegou outra panela e foi fazer o almoço. Até porque já era tarde e ela nem se deu conta do tempo que tinham perdido procurando a tal da panela de pressão. Depois do almoço, meu tio se preparou para trabalhar na roça de novo, só que indo para o lado oposto de onde havia ido na parte da manhã. Quando ele estava no meio do caminho, aí é que vem a surpresa. A panela de pressão que eles tinham procurado por um tempão estava bem ali, exatamente no meio do pasto. E ainda estava com a carne dentro. Isso pode não parecer assustador, mas atenção aos detalhes. O portão e a porta estavam fechados, do mesmo jeito que tinham ficado no outro dia. E o único cachorro que tinha no sítio estava preso durante a noite, por ele sempre pegar as galinhas e matá-las. Sem contar que não tem possibilidade nenhuma de um cachorro carregar uma panela de pressão tão grande e pesada até o meio do pasto, com o portão e a porta fechados. Observação: alguns meses também sumiu uma frigideira que até hoje não achamos. Será que é alguma alma perdida que está com fome e vem buscar comida na minha avó? Pode ser. Dizem que não é bom deixar comida em cima do fogão, em cima das coisas, que isso atrai egum, mas o bicho rouba panela. Será que ele quer? Será que é o pessoal de Sete Além? Mas a carne estava lá ainda. Ai, não sei, vai saber. Estranho, porque se tá lá também, algum animal ia comer. Então ela foi colocada ali naquele momento. Por quê? Mistérios. Próximo relato. A peste. Meus pais, é porque eu contei um relato já aqui com esse nome, então, mas não sei se é o mesmo. Vamos lá. Meus pais nunca permitiram que nem eu e nem o meu irmão falássemos palavrão. Ai de nós se falássemos. Tá certo. Quando eu e meu irmão ficamos mais velhos, minha mãe contou pra gente uma história de quando ela era pequena. A família do meu avô e da minha avó são de Sergipe, mas assim que os meus avós se casaram, eles vieram para Alagoas. Chegaram aqui quando era só mato e construíram a casa deles onde moram até hoje. A minha mãe é a segunda mais velha de 5 irmãos, 3 meninas e 2 meninos. Minha mãe sempre ajudou meu avô na roça. Ela era a tal da menina homem. A minha tia mais velha nunca foi para a roça porque sempre foi a xodó da minha avó, e os meus outros tios não iam porque eram muito pequenos. A minha mãe conta que ela sempre foi de chamar o palavrão peste, e sempre brigavam com ela por causa disso. Ela tentava não falar, mas era em vão, ela sempre falava, mesmo sem querer. Em uma noite, o pai dela pediu para ela dar comida aos bichos da roça. Então ela chamou umas amigas para não ir sozinha, pois já era umas 6 horas da tarde. Quando ela estava voltando na carroça, ela avistou uma velha com um vestido branco e uma trouxa na cabeça. Ela ficou com muito medo. Aquela velha não era coisa boa. A velha não estava longe, dava para ver perfeitamente, e ela ficou com tanto medo que começou a bater no jegue, aí logo. E o jegue corria cada vez mais rápido, mas não conseguia nem alcançar e nem passar a velha. Parecia que nem tinha saído do lugar. Por mais que ela batesse e o jegue corresse, parece que não saía do lugar. A velha nunca olhava. Ela atravessou na frente da minha mãe e passou pelo arame, como se não existisse nada ali. Então aquela velha sumiu no mato fechado. Depois daquele dia, a minha mãe ficou com tanto, mas tanto medo que nunca mais chamou aquele nome. E também não deixa os filhos chamarem, né? Então, é tipo a desgraça, né? A roupa. E eles sempre aparecem, ou a desgraça, ou a peste, enfim. Aparece também, há várias descrições dela com trouxa de roupa na cabeça. Não sei o que é, mas é uma personificação desse palavrão aí. Então, né, melhor não dizer, melhor ficar quietinho, né, não falar essas coisas.
Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Fiz hoje a coletânea de sítios, chácaras ou fazendas, mas terça-feira, né, do dia 31 para o dia 1º, tem aí a coletânea temática de Ano Novo, tá bom? E eu vou soltar para vocês. Mas neste domingo fica aí sítios, chácaras e fazendas, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal se não é inscrito. E beijo para vocês e até o próximo relato. Fui! Voltou, não é? Isso daqui, vocês nem acreditam que é de quando abriu a loja. Lembra a vaquinha que a gente fez? Teve alguns que enviou e voltou, o pessoal nunca reclamou. Eu deixei guardado. Também vou abrir. Vou tirar, porque é o seguinte, deixa eu falar, né? Vou desmontar essa parte agora. Vou tirar daqui. Essa também, sai. Vou tirar daqui. Vou manter esta parte aqui, porque eu não posso pôr nada tampando a janela, né? Sim. E aí o que eu vou fazer? Limpar tudo isso daqui. Tá? Tirar tudo que tem aí. Tirar essas prateleiras que pesam o cão. E aí eu liberei essa área. E aí eu vou trazer o quê? Essas prateleiras que estão aqui pra cá. E é muito grande isso daqui, mas talvez caiba lá no meu escritório. Vou ver se cabe no meu escritório, né? Se não couber no escritório, eu vou ver se eu levo pra casa da minha mãe, deixo lá. Depois sou eu que não quero me desfazer das coisas. Vou me desfazer de uma mesa...